Olá, crianças, tudo bem? Então, hoje, quarta-feira, nossa avaliação de geografia. E antes, a gente vai corrigir as questões que ficaram de finalização do conteúdo, tá bom? Vamos lá? Então, aula de geografia, correção das atividades do dia 2/7, tá bom? Então, primeira página que a gente vai começar, a página 117. Tinha um mapa e tinha a questão 7, onde está localizada a maior parte das regiões metropolitanas do Brasil? Então, se a gente observasse bem o mapa, a maioria das regiões metropolitanas estavam em unidades de federação, que são os estados, que são próximos ao litoral. Então, a alternativa B, tá? 8. Na unidade de federação em que você vive, existe alguma região metropolitana? Caso sim, pesquise para saber qual é o nome dela. Então, na nossa região, existem várias, na nossa União Federativa, existem várias regiões metropolitanas. Então, Campinas, Ribeirão Preto, mas a principal é São Paulo, tá? Então, sim, existem regiões metropolitanas, principalmente em São Paulo. Região Metropolitana de São Paulo, 2018. Então, tinha um mapa, tá? Para vocês verificarem as cidades que pertencem à região metropolitana de São Paulo. E a 9 fazia a seguinte pergunta: reúna-se com um colega, isso não deu para a gente fazer, mas era para observar o mapa e escrever o que vocês concluíram, porque São Paulo aparece destacada no mapa. Então, São Paulo está em destaque porque é a cidade com maior influência, classificada como grande metrópole nacional. Então, ela é a cidade sede da região metropolitana, tá bom? Rede urbana do Brasil. Então, a rede urbana é a interação de uma cidade com a outra. Umas com mais importância, outras com menos, tá? Então, tinha as principais redes urbanas de cada federação. Então, o município em que você vive está demonstrado no mapa? Então, não está. Caso a resposta seja sim, em qual classificação ele está? Caso não, qual é a classificação do centro urbano mais próximo? Então, o centro urbano mais próximo que aparece no mapa é São Paulo, classificado como grande metrópole nacional. Preencha o quadro a seguir com exemplos de cidades retirados do mapa da página anterior. Então, tipo de cidade tem os exemplos. Então, grande metrópole nacional, São Paulo. Metrópole nacional aparece Rio de Janeiro e Brasília. Metrópole aparece Curitiba, Porto Alegre, Fortaleza, Salvador, Recife, Belém, Goiânia, Belo Horizonte, Manaus. E como capital regional tem Cuiabá e Porto Velho, tá? Então pode ser um ou dois exemplos em cada parte, tá? Mas vejam se vocês colocaram cada um no seu ponto certo. Depois, a partir da página 123, a gente tinha algumas questões do mãos à obra. Então, leia a frase a seguir. Todas as cidades são iguais. Isso é verdade? Será? Vamos ver? Então, essa frase pode ser considerada verdadeira ou falsa? Por quê? Essa frase é falsa porque as cidades são diferentes umas das outras e cada uma possui características próprias. Questão 2. Explique com suas palavras como as cidades se relacionam umas com as outras. Então, as cidades se relacionam umas com as outras por meio de fluxo de transportes, de pessoas, de mercadorias e informações. Então, existe esse fluxo de uma cidade para outra, é levado mercadoria de uma cidade para outra, as pessoas vão visitar outra cidade por vários motivos, seja para procurar médico, para procurar alguma coisa no comércio. Então, esse fluxo existe entre as cidades. Então, isso a gente chama de rede urbana, tá? 3. Como as redes urbanas são compostas? Então, as redes urbanas são compostas por cidades de diversos tamanhos e graus de importância, sendo que as maiores e mais importantes exercem influência sobre as demais, tá? Então, a rede urbana é um exemplo do fluxo de pessoas, dessa interação entre as cidades. Por quê? De uma cidade pequena, as pessoas se locomovem até uma cidade grande próxima,
para procurar médico, como eu disse, para procurar serviços que não tenham na sua cidade, tá? Então, isso faz com que esse fluxo aconteça, com que essa interação aconteça, tá? 4. Como são formadas as regiões metropolitanas? Cite as 3 maiores regiões metropolitanas do Brasil atualmente. Então, as regiões metropolitanas são formadas a partir de várias cidades conurbadas. Cidades conurbadas são aquelas que elas crescem tanto que uma chega do ladinho da outra. Então, se eu atravessar uma rua ou se eu atravessar o lado de um córrego, eu já estou em outra cidade, tá? Então, são compostos por um centro urbano principal e várias outras cidades localizadas em seu entorno. As 3 maiores regiões metropolitanas do Brasil são a região metropolitana de São Paulo, a RMSP, a região metropolitana do Rio de Janeiro, RMRJ, e a região metropolitana de Belo Horizonte, RMBH, tá bom? Então, assim a gente finaliza a nossa correção. Agora, assistam ao vídeo de orientação para avaliação, beleza? Um beijo e até daqui a pouco.